Muito bem, gente. Vamos começar aqui essa aula de reposição, certo? Para a gente tratar do capítulo 2 do livro do David Harvey, que é o livro onde ele vai falar sobre o dinheiro, certo? Na verdade, a gente vai pegar aqui nessa aula de hoje um pouquinho lá do Marx, dos capítulos 2 e 3. O 2 a gente não falou muito, é o capítulo sobre as trocas. E o capítulo 3, enfim, que vai ser o capítulo sobre o dinheiro, certo? Que no caso do David Harvey é o capítulo 2, que eu espero que vocês já tenham lido, sim? O plano geral da apresentação de hoje, peraí que eu estou no lugar errado, deixa eu ver no lugar certo aqui, isso é o nosso assunto hoje, o processo de troca e o dinheiro, tá? O plano geral dessa apresentação é o seguinte: eu vou pular a recapitulação, nós já fizemos, aí eu vou falar um pouquinho sobre o processo de troca, tá? Em seguida, sobre o dinheiro como medida de valores. Aí a gente está entrando no capítulo sobre o dinheiro. Primeiro, o dinheiro como medida de valores, depois o dinheiro como meio de circulação e, por fim, o dinheiro como uma forma social, autonomizada, né? Uma forma social autonomizada da riqueza, né? O Marx chama isso de falar sobre o dinheiro como dinheiro. E vocês vão entender daqui a pouco melhor o que significa isso, tá? Vamos lá para a parte que é o nosso primeiro ponto de hoje, que é o processo de troca, tá? Isso ainda está no capítulo 1 do livro do Harvey, tá? É o finzinho. Diz o Marx o seguinte: as mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocarem-se umas pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para os seus guardiões, os possuidores das mercadorias. Para relacionar essas coisas umas com as outras como mercadorias, os seus guardiões têm que estabelecer relações uns com os outros como pessoas cuja vontade reside nessas coisas e agir de tal modo que só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar sua própria mercadoria em concordância com a vontade do outro, portanto, por meio de um ato de vontade comum a ambos. Em primeiro lugar, isso quer dizer que o mercado capitalista, o mercado mundial, eu não estou falando de mercadinho da Idade Média, tá? O mercado mundial capitalista, ele é baseado numa ideia que é a ideia da livre iniciativa, né? Todo mundo que entra no mercado está, como disse o Adam Smith na Riqueza das Nações, isso aqui é puro Smith. O interesse de quem está no mercado trocando é um interesse egoísta, né? Como disse o Smith, o padeiro ele não faz o pão e não vende o pão por benevolência, ele faz isso por interesse. E o interesse dele é justamente o quê? Na medida que ele vende o produto do trabalho dele, ele tem possibilidade de se apropriar do fruto do trabalho do outro. E isso é uma coisa que ambos estão em concordância, ambos querem isso, né? O que quer dizer, uma coisa que eu já falei na aula passada, que o produto do meu trabalho, para mim, representa apenas um valor de troca. Eu não uso o produto do meu trabalho. Para mim, o produto do meu trabalho, ele significa a possibilidade de eu passar ele para frente, né? E que ele seja um valor de uso para outra pessoa, que no polo oposto da relação age da mesma maneira que eu, né? Então todos no mercado querem passar para frente o produto do seu trabalho, que para si mesmo ele não tem utilidade, ele pretende passar para frente isso. Na medida que ele passa para frente, o que ele consegue como utilidade é o poder de se apropriar do trabalho social realizado, né? E a outra pessoa, no polo oposto da relação, ela está se apropriando de um valor de uso que ela quer, certo? Na mesma medida em que ela está trocando esse valor de uso que ela quer por um valor de uso que ela produziu
e que ela precisa também passar para frente. Ou seja, no mercado as pessoas agem conforme o seu interesse e procuram coincidir seu interesse com o interesse de outros agentes no mesmo mercado. Então, em seu estado puro, isto é, abstrato, o mercado é um mecanismo anárquico, portanto, sem coordenação central, ajustado por meio de relações individuais dos seus participantes, umas em relação às outras. Isso aqui, o Marx está colocando para a gente o que é, então, portanto, a ideia liberal de mercado, certo? O mercado é um mecanismo no qual a gente age por interesse, procura coincidir o nosso interesse com os dos outros, e o mercado ele não tem um comandante, ele não tem um presidente do mercado, o mercado ele não tem ninguém que diga o que precisa acontecer no mercado. O que acontece no mercado depende das ações individuais de inúmeros indivíduos agindo uns em relação aos outros. Um detalhe importante. Gente, é evidente que no mercado, na concretude de como funciona o mercado, é evidente que ele não é um mecanismo que não tem coordenação. Por quê? Porque o mercado, existem leis, né? Existem regramentos, né? Existe uma série de coisas que são, dependendo da circunstância, do país, da época histórica, essas leis que regulam o mercado podem ser mais rígidas, elas podem ser mais frouxas. Elas podem ser mais frouxas se não está taxando exportação, nem importação, né? Cobrando menos imposto, tudo aquilo que o pessoal mais liberal gosta. Agora, você pode ter situações em que o mercado existe e ele está funcionando sobre às vezes, uma forte regulação, né? Do Estado. Né? Vejam que, portanto, Estado e mercado, eles não são duas coisas que existem um para cada lado, certo? Né? Só que, para a gente analisar as trocas, a gente está partindo do pressuposto do mercado em seu estado puro, abstrato, livre de qualquer outro elemento, né, que não nos permita enxergar qual é a essência, a forma específica de existência e manifestação do mercado, que é a livre iniciativa. Tudo bem? Que é muito chamada de liberdade, né, pelos liberais. Para os liberais, essa liberdade é a liberdade de troca, a liberdade de perseguir o seu interesse individual, né? A aparição do dinheiro ocorre, tanto lógica quanto historicamente, na medida em que o sistema de trocas se complexifica e se expande. Sim, né? O dinheiro ele é uma necessidade de um mecanismo de trocas que vai se tornando mais amplo, mais complexo, né? E não dá mais para eu trocar, eu não consigo mais procurar uma pessoa que queira comer a banana que eu produzo, né? E que ao mesmo tempo tenha para me ceder um livro de poesia que eu queira ler, entendeu? Eu preciso de alguém, um poeta que queira comer banana e que escreva poesia bem para essa relação funcionar, caso não exista dinheiro na troca, na relação, né? Somente a ação social pode fazer de uma mercadoria determinada um equivalente universal. A ação social de todas as outras mercadorias exclui uma mercadoria determinada na qual todas elas expressam universalmente o seu valor. Assim, a forma natural da mercadoria se converte em forma de equivalente socialmente válida. Num sistema de trocas complexo, né, as mercadorias elas têm todas valores de troca, né, umas entre as outras, tá certo? Né? E nesse mecanismo complexo, nessa ação social de trocas, nesse sistema anárquico, né, o que acontece é que emerge a necessidade de uma mercadoria passar a exercer um papel exclusivo, que é o papel de se converter em todas as outras mercadorias existentes. A gente chama isso na economia mais neoclássica, né? E também ortodoxa, de liquidez, certo? No caso aqui, o dinheiro mercadoria que a gente se refere, o ouro,
Ele é uma mercadoria que se separa de todas as outras, porque agora ele não serve mais para fazer correntinha. Agora o ouro serve para ser a substância que se transforma em qualquer outra substância que tenha sido produzida ou não pelo trabalho humano. Tá bom? Portanto, a forma dinheiro ou o equivalente geral de valor, ele é apenas reflexo concentrado em uma única mercadoria das relações de troca de todas as outras mercadorias. Né? O que o dinheiro é num sistema de mercado que se complexifica? Ele é um reflexo da complexificação desse sistema de trocas. Né? Ele é uma decorrência da complexificação desse sistema de trocas. Algumas mercadorias cujas propriedades naturais acabam sendo particularmente favoráveis à sua função como dinheiro, acabam se generalizando no sistema de troca. Então, vamos lá. O ouro, ele tem algumas propriedades, né, que facilitam com que ele se generalize no mercado como uma mercadoria dinheiro. Só que preste atenção, eu falei também isso aqui agora na aula anterior. Preste atenção numa coisa. O ouro e prata, por natureza... o ouro e prata não são, por natureza, dinheiro. E sim, o dinheiro que, por sua natureza própria, prefere se manifestar na forma de ouro e prata. Veja, o que os neoclássicos sempre dizem, que o dinheiro ele tem que ter unidade de conta, meio de troca, né, meio de pagamento. Só que assim, o fato, e também ser uma reserva de valor. Vamos pegar esse último exemplo. Né? O ouro, ele é um bom material para ser reserva de valor, porque, por exemplo, ele não perece, ele não enferruja, né? Ele não deteriora, tá? Do ponto de vista da oxidação. Mas não é por isso que o ouro é dinheiro. Na verdade, é o dinheiro que precisa que ele seja armazenado e não perca o seu poder de compra, certo? O dinheiro precisa encontrar alguma forma que lhe conserve o poder de compra e a substância material que melhor se adequava nessa época, né, ao dinheiro, né, enfim, o ouro. Né? Era a melhor tecnologia possível existente para que, por exemplo, o dinheiro cumprisse uma das suas funções necessárias, que é de armazenar valor. Eu ganhei o dinheiro, não quero gastar, quero guardar. Para guardar, ele não pode evaporar, tudo bem? Tá? Essa prerrogativa do dinheiro, o ouro, era a melhor tecnologia possível para cumprir. Né? É importante ressaltar que o Marx propõe sua análise das trocas tendo como pressuposto um sistema de mercado que encontra-se em pleno equilíbrio. Para a gente entender o que o Marx quer dizer sobre as trocas, a gente tem que entender que o Marx está estabelecendo um modelo, como disse um colega nosso uma vez durante uma aula presencial, um modelo no qual a gente está pensando, né, nas trocas dentro das condições ideais de pressão e temperatura, como se diz na física, certo? Isto é, de maneira abstrata. E, para o Marx entender as trocas, ele está tomando como pressuposto, de forma abstrata, generalizada, certo? Que as trocas acontecem em pleno equilíbrio, isto é, que a oferta e a demanda, elas não estão alterando a relação de troca, tornando a troca desigual entre os indivíduos. Né? Isso aqui é extremamente importante para uma coisa para uma expressão que eu já usei anteriormente. Toda vez que o Marx está falando de troca de mercadorias, ele está falando das trocas de mercadorias acontecendo dentro de uma situação de troca justa. Ele chama de lei da troca, eu chamo de troca justa, ou um jogo de ganha-ganha. O que é um jogo de ganha-ganha, gente? É um jogo onde todo mundo troca de acordo com seu interesse
livremente, né? Porque um está interessado no objeto do outro, só que ninguém sai perdendo. Ninguém sai ganhando e ninguém sai perdendo. Ninguém tem vantagem sobre o outro nessa relação. Num sistema que funciona em pleno equilíbrio, onde a oferta e demanda não interferem, os indivíduos que trocam, eles saem todos na mesma vantagem uns sobre os outros. Num sistema que está em desequilíbrio, isso já não acontece. A troca já não é mais uma troca justa ou um jogo de ganha-ganha. Quer um exemplo? É um exemplo que eu vou escolher a dedo, porque assim, eu vou pegar uma mercadoria que é a gasolina, e a gasolina ela tem o que se chama na economia ortodoxa de uma baixa elasticidade, né? Da demanda. O que quer dizer isso? Que o mundo é formado de uma maneira que se o preço da gasolina aumenta muito, por uma circunstância qualquer, digamos, os produtores de petróleo estão com raiva dos Estados Unidos e não querem mais vender gasolina, o que já aconteceu historicamente. Não querem mais vender petróleo. Aí o preço da gasolina vai acontecer o que com ele? Ele vai lá para as alturas, certo? Só que o que acontece? Oferta e demanda, certo? Você tem uma oferta pequena, uma demanda que continua sendo grande, o preço da gasolina vai lá para as alturas. O que é que acontece, na verdade, quando isso se passa, é que forma uma fila gigantesca no posto, as pessoas pagam, acabam tendo que pagar o quanto a gasolina está custando, certo? Né? Principalmente quem trabalha com transporte, não tem opção, precisa pagar pela gasolina o preço que ela tem, que ela está sendo cobrada, né? E isso faz com que quem esteja monopolizando a venda da gasolina ganhe rios de dinheiro de forma extraordinária. E que quem está comprando gasolina nessa situação esteja comprando gasolina a um preço de ouro, né? Pagando muito caro e tendo que apertar o seu próprio orçamento para poder encher o tanque do carro ali, certo? Gente, isso não é uma troca justa. Isso não é uma troca de ganha-ganha. Isso não é um jogo onde todo mundo está trocando trabalho por trabalho. Isso é uma situação onde a oferta e demanda está fazendo com que alguns se aproveitem circunstancialmente, né, da falta de oferta de um produto e da baixa elasticidade da demanda desse mesmo produto para fazer o quê? Para ganhar muito dinheiro em cima da necessidade dos outros. Veja, o que a gente quer analisar aqui não são esses desvios do sistema de troca. Por quê? Porque se todo o sistema de troca funcionasse com base nesse tipo de exploração, se todo o sistema de troca funcionasse com base em esfolar o outro, não teria um sistema mundial de trocas tão estável e bem estabelecido como é o caso do capitalismo. Porque o capitalismo, apesar de ele ter muitas oscilações, instabilidades e uns ganharem em cima dos outros, ele no fundamento dele, ele é baseado na troca, onde todo mundo está feliz, onde todo mundo tem a mesma intenção, onde todo mundo concorda de trocar e todos trocam e ninguém sai ganhando e ninguém sai perdendo. Esse pressuposto do equilíbrio é importante para a gente entender depois alguns desdobramentos que essa questão da troca de mercadorias vai ter na obra que a gente está estudando, tá certo? Né? Esse artifício analítico de imaginar que as trocas são sempre trocas justas, metodologicamente o Marx aplica esse artifício por conta de dois motivos, tá? Primeiro porque ele quer criar um modelo abstrato no qual é possível identificar o fundamento do processo de trocas, que é o valor, em seu sentido purificado dos movimentos fortuitos, das flutuações que concretamente, que na verdade, realmente se dão no mercado. Então o Marx quer purificar o seu objeto de estudo para estudá-lo isoladamente e entender, observar esse objeto sem que ele esteja contaminado por coisas que impeçam a devida leitura desse objeto. Novamente, é o que o pessoal chama na física e na química de condições ideais de pressão e temperatura. Só que tem dois. O Marx também usa esse artifício teórico, ele também parte desse pressuposto abstrato de que as trocas são justas, porque ele quer também realizar a crítica da própria utopia social do liberalismo. Que é qual?
A ideia de que as trocas justas são a melhor sociedade possível e que essa sociedade ela não pode deixar de existir, porque senão é totalitarismo. Percebe? Que não existe alternativa a um sistema de trocas justas porque ele é perfeito, ele se autorregula e ele caminha no sentido do equilíbrio. O Marx monta o modelo dele tomando como pressuposto o equilíbrio perfeito para dizer assim, aí eu vou mostrar isso lá nas próximas aulas. O Marx toma o sistema de trocas mostrando o sistema de trocas funcionando em equilíbrio perfeito para dizer o seguinte, mesmo dentro do mais ideal da condição mais utópica de funcionamento do mercado, ele vai ser disfuncional, ele vai dar errado, ele vai ter contradições. Goste ou não goste do Marx, isso aqui é uma forma sagaz, né, de dialogar criticamente com seus oponentes. Ele não está simplesmente dizendo eu não gosto dos liberais, ele está usando os pressupostos mais profundos dos liberais para montar um modelo e dizer, tá vendo, vocês estão errados, bicho. Tá? Isto é, o Marx quer então desnaturalizar, certo? A ideia de mercado que se autorregula e caminha no sentido do equilíbrio. Isso não é uma coisa natural, isso não é uma coisa universal, isso é produto de um momento histórico e é assim até hoje porque continuou foi resiliente. Agora, isso não é livre de contradições, isso não quer dizer que isso vai ser sempre a maneira da gente trocar trabalho na sociedade. Pode ser que a sociedade melhore e invente outras maneiras mais aperfeiçoadas e menos contraditórias de se trocar trabalho. Ele não propõe nada disso, ele só está dizendo que o mercado mundial não é algo natural. Não foi Deus que criou. Quem criou foi a sociedade ao longo de um processo histórico bastante extenso, né? E ele também quer demonstrar, portanto, a disfuncionalidade do livre mercado que os liberais entendem que é perfeito, certo? Muito bem. Falamos sobre o processo de troca e agora a gente vai entrar mais precisamente no capítulo sobre o dinheiro, tá certo? E primeiro a gente vai falar sobre o dinheiro como medida de valor. É o primeiro item do capítulo sobre o dinheiro, tá? Antes de partir para isso, eu quero fazer um alerta, tá? Tem muita gente que acha que a teoria do Marx sobre o dinheiro é uma teoria ultrapassada. Porque o Marx ele se refere a uma forma do dinheiro, a uma materialidade do dinheiro que na prática hoje em dia praticamente não existe, tá? Que é o ouro. O ouro ele pode ser um tipo de investimento, especialmente em momentos de crise da bolsa de valores, dos ativos mais voláteis? Pode. Tem investidores que correm para o ouro, tem os que correm para o dólar em momentos de crise. Mas isso não vem ao caso aqui. O que importa é que ninguém mais carrega ouro no bolso, a não ser no garimpo, né? Para comprar coisas. Tudo bem? Né? Então a teoria do Marx estaria defasada? Ela é, vamos dizer assim, ultrapassada? Ela é uma coisa que a gente não deve mais prestar atenção nela? Pelo contrário. Aí a gente precisa entender o autor. O que o autor está dizendo para a gente é o seguinte: ele quer desfazer uma confusão, né, que existe, né, a respeito de como o dinheiro funciona, porque geralmente a gente tenta entender o dinheiro, a origem do dinheiro, a partir da forma como a gente vê o dinheiro hoje. Hoje o dinheiro é Pix, tá certo? Se eu começo a entender o dinheiro a partir da sua forma Pix, eu não vou conseguir entender o fundamento social do dinheiro. Né? Eu não vou conseguir entender o fundamento social do dinheiro. E mais do que tudo, eu não consigo entender como o dinheiro foi passando por diversas tecnologias que permitiam que o dinheiro existisse. Primeiro eram tecnologias que exigiam materiais, ouro, prata. Depois esses materiais foram sendo substituídos por materiais que tinham um valor irrisório, né? Que não, o papel, certo? Né? A nota de 200, o valor dela não está na sua substância, papel, certo? Né? E mais para frente, ainda mais de maneira mais contemporânea, o dinheiro ele vai se desmaterializar.
Vejam como a teoria é certeira e ela vai no ponto onde nenhuma teoria jamais foi. O que acontece historicamente com o dinheiro? Né? O dinheiro, ele primeiro precisa se manifestar em uma materialidade de uma mercadoria, porque essa era a melhor tecnologia para que o dinheiro se manifestasse. O ouro era a melhor forma do dinheiro encarnar. Só que a natureza do dinheiro é que ele desencarne, que ele se desmaterialize. Por quê? E depois a gente vai estudar isso melhor. Porque o dinheiro, conforme o sistema de trocas cresce e vai se tornando ainda mais complexo, ele precisa de formas mais eficientes dele circular. E o ouro, no começo, apesar de ser uma boa tecnologia para algumas coisas, eu vou mostrar isso daqui a pouco, mas ele não era passou a não ser a melhor tecnologia a partir de um determinado momento, porque, sei lá, vai te assalta, leva todo o ouro do banco, e aí, quebrou o sistema financeiro nacional, percebe? Então, o dinheiro, que é uma forma social, um combinado social, uma ideia, que é uma ideia objetiva, é uma ideia que tem implicações práticas, mas o ouro, ele é uma criação social e, portanto, ele é uma ideia, né? Ele, por sua própria natureza, né, ele passa por alguns estados materiais nos quais ele encarna, se manifesta, e ao longo do tempo ele vai se libertando desse corpo para ele ter uma existência puramente simbólica. Nenhuma outra teoria faz isso. Isso é o que a teoria do Marx faz. E a gente vai entender o porquê que é importante a gente entender essa natureza do dinheiro. Essa natureza do dinheiro que precisa desencarnar, precisa desmaterializar. Ele precisa se livrar do seu corpo para poder circular com mais velocidade, com mais facilidade, né? E percorrer os canais das trocas de maneira mais livre. Vocês vão ver que no fim do capítulo Marx vai chegar nisso, tá? Eu tô adiantando. Tudo bem? Essa foi uma observação inicial. Agora sim a gente vai começar a falar sobre o dinheiro como... Eu vou espirrar, pera só um segundinho. Perdão. Agora sim eu vou falar sobre o dinheiro como medida de valores, que é, vamos dizer assim, a primeira função essencial do dinheiro. A primeira função essencial do dinheiro é medir o valor das outras mercadorias, certo? Eu coloquei aqui uma régua para exemplificar, porque a régua faz o quê? Gente, a régua mede, tá? Ela mede o quê? Distâncias, o espaço, né? E ela tem as suas próprias unidades de medida para realizar essa sua tarefa de medir as coisas, né? O dinheiro faz a mesma coisa. O dinheiro, quer dizer, uma das funções do dinheiro é medir o valor das outras mercadorias. Quando eu digo valor, eu estou dizendo medir quantidade de trabalho socialmente necessário, certo? Tá? A primeira função do ouro enquanto dinheiro mercadoria, então, é de fornecer ao mundo das mercadorias o material da sua expressão de valor. O que o ouro faz? Ele é um material que expressa a quantidade de valor que existe nas outras mercadorias. Então ele representa os valores das mercadorias como grandezas de mesmo denominador. A gente poderia dizer assim, o ouro, ele reduz todas as mercadorias a um número. E diz, essa mercadoria X, ela equivale a tantos números e a mercadoria Y, ela só equivale a 2 numerinhos. Então elas têm valores diferentes. Ele reduz todas as mercadorias a um denominador comum, né? A um pontinho, né? Que são, portanto, o dinheiro faz com que as mercadorias, né, sejam agora qualitativamente iguais, né? Todas elas têm a mesma qualidade, que é de custar mais barato ou mais caro, certo? E quantitativamente comparáveis, certo? Eu olho para um carro e sei quantos carros eu preciso, eu sei quantas, vamos dizer assim, quantos livros eu preciso vender para conseguir comprar um carro, né?
A expressão de valor de uma mercadoria em ouro é a sua forma preço. Atenção, atenção. Até aqui a gente está falando de valor e está dizendo que o dinheiro serve para medir o valor, certo? Só que como é que o valor das mercadorias aparece no mercado, né? O valor das mercadorias aparece no mercado a partir de uma forma que é diferente do valor. É a forma preço. O que é o preço de uma mercadoria? É a quantidade de dinheiro que é necessário para comprar essa mercadoria. Volta para a Inglaterra lá no passado, é a quantidade de ouro que é preciso ter para comprar uma determinada mercadoria. Então o que é o preço da mercadoria? É a expressão de valor de uma mercadoria convertido em ouro, né? O preço, então, é a forma na qual o valor se reveste para ser inteligível e aparecer estampado na mercadoria. O preço é o valor traduzido a partir de uma medida universal de valor, isto é, o dinheiro, né? Lembre das aulas anteriores que eu disse que o valor ele é uma relação social. O valor é uma relação social. Ele é o quanto o meu trabalho ele está sendo realizado com mais ou menos produtividade do que o trabalho médio, né, da sociedade. O trabalho no nível mais generalizado de produtividade. Se o meu nível de produtividade estiver abaixo desse nível mais generalizado, não adianta. A minha mercadoria ela vai ter o mesmo valor das outras mercadorias que foram produzidas com mais produtividade, com, portanto, menos tempo de trabalho do que o meu. Percebe? Gente, isso é uma relação social. Isso são os diversos âmbitos da sociedade, né, funcionando, né, de maneira coordenada ou sistemática, né, e que cria essa objetividade fantasmagórica, como Marx dizia. O valor, uma coisa que eu não vejo, eu não toco, eu não consigo medir diretamente, o mais importante aqui, eu não consigo medir diretamente o valor. Não existe uma régua que meça diretamente o valor, né? Tá? Então, o que precisa acontecer? Precisa existir uma mercadoria, que é no caso, o ouro, que a gente está tomando como exemplo. Essa mercadoria exerce o papel de dinheiro porque ela é equivalente, ela se troca por todas as outras mercadorias, certo? E isso cria a possibilidade de colocar na mercadoria uma etiqueta dizendo: este é o preço da mercadoria, este é o número de dinheiro que você precisa para comprar a mercadoria. Veja então que é uma relação de medição indireta, tá? Não vem escrito no quilo de carne, né, o quanto trabalho socialmente necessário deu para produzir essa carne. Isso não é possível no mercado. Não é possível você estampar na mercadoria qual é o valor da mercadoria. Pelo contrário, isso é uma coisa que está escondida por trás do processo fetichista da mercadoria. Mas é possível você colocar um preço, que significa o quê? A quantidade de um instrumento de medição que é necessária para que aquela mercadoria seja comprada. Então, o dinheiro está representando o valor e na medida que o dinheiro representa o valor, ele pode ser utilizado para compor o preço. Insisti muito anteriormente, se vocês se lembram, que preço não é a mesma coisa que valor. Lembram disso? E tem muitas complicações entre uma coisa e outra. O preço não é a mesma coisa que o valor. O preço é a expressão em dinheiro do valor de uma coisa. E lembrando que esse preço ele pode estar mais próximo do valor ou mais distante, dependendo de quais são as circunstâncias da oferta e da demanda. Esclarece? Agora, para que exista preço, tem uma outra pré-condição também. Para que o valor de uma mercadoria seja expresso na forma de preço, o ouro, enquanto material, ele precisa estabelecer um padrão de medida de valor. O ouro, para ele conseguir
servir à formação de preços, o próprio ouro ele precisa ser padronizado enquanto uma forma de medida. E esse padrão ele é criado, gente, por convenção social. Isto é, por acordo, por deliberação política, né? Tá? É um arranjo que cria esse... Ele é criado, ele é inventado, né? Então se desenvolve um padrão de medida do ouro segundo o seu papel de equivalente geral de valor. Na Grã-Bretanha, quais eram essas unidades de medida? Né? Libras, onças de ouro, né? Que nada mais são do que frações de medida do ouro. Frações de medida do ouro. Da mesma forma que, gente, numa régua, você tem frações de medida, por exemplo, milímetros, 5 milímetros compõem 1 centímetro, né? Meio centímetro, aí 10 milímetros compõem, agora sim, 1 centímetro, e tantos centímetros compõem 1 metro, tantos metros compõem 1 quilômetro, e daí por diante. E da mesma forma retrocedendo, você pode dividir 1 milímetro infinitesimamente. Né? Percebe? Então, com o dinheiro acontece a mesma coisa. Você estabelece um padrão de medidas, onde você tem frações que elas agrupadas, elas significam outras frações, que elas também podem ser agrupadas e significam outras frações, certo? Nada mais é do que formas de medir e pesar o ouro e facilitar a comunicação das pessoas no mercado. Veja uma curiosidade, na Grã-Bretanha, até hoje, essas denominações de medida de ouro, né, elas são os nomes das cédulas, das moedas, sim? É uma coisa que eles mantiveram historicamente. Aqui no Brasil, não, a gente chama de real, cruzeiro novo, tal, sei lá. Mas na Inglaterra, eles continuam mantendo tradicionalmente o dinheiro, mesmo o dinheiro eletrônico, né? Não é centavos, o que eles chamam é de... Eles repetem o padrão histórico, né, de medida de ouro, tá? Até porque eles já foram, né, o país do padrão ouro, como a gente já viu em formação do capitalismo contemporâneo. É uma maneira de certa forma, mostrar que eles são fundadores, né, do sistema monetário internacional, né? Esse padrão metálico, detalhe, esse padrão metálico, esse padrão de medida dos metais, quem estipula ele? É a lei e, portanto, quem faz isso é o Estado. O Estado tem esse papel de regulação nacional do dinheiro, né? Tá? Em primeiro lugar, o Estado estabelece o padrão de medida, os milímetros, centímetros, metros e quilômetros de dinheiro, e em seguida o Estado pega esses padrões de medida do ouro e converte-os em moedas, nas quais, pelo menos a princípio, o que está estampado na moeda, 1 libra é o equivalente ao peso de ouro que existe nessa moeda. E aí você tem a cunhagem da moeda para garantir que essa moeda ela seja autorizada a circular dentro do país pelo próprio Estado. E o Estado aceite receber essa moeda como forma de pagamento de impostos, por exemplo. Sim? Tá? Então, vejam que o Estado, novamente, ele não é uma instituição separada do mercado. Na verdade, Estado e mercado nascem juntos, certo? Tá? Estado e mercado são como se fossem duas metades da mesma laranja, tá? E, desde a sua origem, eu sei que tem um pessoal mais utópico hoje em dia, que pensa em formas de dinheiro sem Estado, mas enfim, na prática, né, o dinheiro sempre foi regulado pelo Estado, que é para garantir justamente o quê? Para garantir a inteligibilidade do sistema de trocas, para que todo mundo se entenda no sistema de trocas, certo? Só que, como medida de valores, isto é, o dinheiro como uma forma de medir os valores das coisas, né, ele nada mais é do que uma mercadoria que tem
valor, trabalho necessário. É da natureza do dinheiro, da natureza do ouro, ele ter trabalho necessário, e isso faz com que ele seja capaz de medir, de ser equivalente de valor das outras mercadorias. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro, para ele realmente medir o valor das outras mercadorias, ele precisa passar por esse processo de padronização. Padronização dos preços, padronização das unidades monetárias, e tudo isso são convenções arbitrárias. Veja, o ouro não poderia circular como dinheiro se ele circulasse somente como material, como uma massa de ouro, uma pepita de ouro. Se alguém te diz assim, quanto custa esse negócio? Custa uma pepita de ouro. Isso é preciso? Isso é uma coisa inteligível? Isso é uma coisa que dá margem à certeza e à segurança no mercado? Claro que não. Porque quanto pesa uma pepita? Uma pepita pesa qualquer coisa. Entendeu? Então, para você saber no diálogo, né, o que o ouro realmente está medindo e quanto ele está medindo de cada coisa, é preciso que esse material, essa massa que é o ouro, que tem trabalho necessário e é o princípio da medida de valor, é ele ter trabalho para medir o trabalho dos outros, ele precisa passar por uma convenção social. E nesse sentido, o ouro desempenha dois papéis completamente distintos. Ele é medida de valor por ser encarnação do trabalho social e ele é padrão de preços por ser um preço metálico estipulado. Tá? Dessa incongruência entre o ouro como denominação monetária e como suporte de valor, que lhe permite ser medida de valor, deriva uma outra reflexão importante sobre o ouro como medida de valor das mercadorias. Porque assim, se o ouro tem capacidade de ser espelho do trabalho social, porque ele mesmo contém trabalho social, então o seu próprio valor pode se alterar. Sim? E a escala de medida que o ouro desempenha, ela pode se expandir ou pode se comprimir. Eu falei isso na aula passada, né? O ouro, depende, se a gente tiver uma maior produtividade de ouro, certo? Você vai ter mais abundância de ouro no mercado, certo? Né? Isso vai provocar um determinado efeito sobre o preço das mercadorias. Se a produtividade de ouro cai, né, a quantidade de ouro no mercado para funcionar como dinheiro, ela vai diminuir, ela vai escassear. E isso vai provocar uma mudança na capacidade do ouro medir as mercadorias. É importante dizer que se as mercadorias entre si não sofrerem alteração de valor, quer dizer, se por acaso o ferro não também ficar mais ou menos produtivo do que o sapato, isso significa que alterar, né, a capacidade do ouro medir, essa escala do ouro se comprimindo ou se expandindo, ela vai fazer com que o preço das mercadorias suba todos ao mesmo tempo ou desça todos ao mesmo tempo, tudo bem? Tá? Vejam, então o que a gente está colocando aqui é que todas as mercadorias que existem no mercado, elas têm alteração do seu valor na medida que sua produtividade aumenta ou diminui. E a própria mercadoria que serve para medir o valor das outras também pode ter a sua produtividade aumentada ou diminuída. Beleza? Essa é uma primeira incongruência. Eu diria uma imperfeição, né, do material ouro para medir as coisas, né? Ao mesmo tempo, o ouro ele tem capacidade de medir porque ele mesmo tem tempo de trabalho, só que por ele ter tempo de trabalho socialmente necessário, ele acaba criando certas dificuldades na hora de medir, porque o ouro pode estar existindo em maior disponibilidade ou menor disponibilidade de acordo com a sua produtividade. Tá bem? Pode, portanto, haver uma incongruência entre valor e preço. Isso eu já falei, tá? Anteriormente. O valor não necessariamente, o preço não necessariamente ele converge, o preço não necessariamente é igual ao valor. O preço pode estar acima, o preço pode estar abaixo do valor, certo? O preço pode variar em relação ao valor acima ou abaixo desse, né? E essa possibilidade, essa incongruência entre o preço e o valor, na verdade, ela não destrói a teoria, na verdade, ela confirma a teoria que o Marx está colocando, de que o dinheiro mercadoria, ele tem a capacidade de ser medida de valor
porque ele mesmo tem valor. Essa teoria aqui, na verdade, ela é confirmada. Por quê? Porque a regra do sistema de trocas é o valor, certo? Né? Só que o valor, ele aparece no mercado, né, oscilando, assim como as mercadorias também oscilam em termos de produtividade. Eu vou colocar isso de uma outra maneira para ficar mais simples. Tá? Imaginem vocês o seguinte, eu vou até colocar numa tela preta aqui. Imaginem vocês o seguinte, cada produtor, quando ele vai ao mercado, ele leva a sua mercadoria sabendo qual é o valor que ele colocou naquela mercadoria. Cada produtor, quando leva ao mercado uma mercadoria, ele sabe o trabalho que aquilo dá e ele sabe se o trabalho dele está mais distante ou menos distante do padrão de produtividade daquela mercadoria. Então todo mundo que vai no mercado sabe que está levando algo que contém o seu tempo de trabalho. Um determinado nível de esforço, de técnica, de habilidade, de produtividade. Agora, quando você chega no mercado, cada pessoa vai estar oferecendo o mesmo produto que você de acordo com a sua própria ideia ou a sua estratégia, né? Uma pessoa, ela pode, por exemplo, chegar no mercado oferecendo a mercadoria, tentando oferecer uma mercadoria acima do valor, certo? Outra pessoa pode estar tentando se livrar daquela mercadoria e ela está tentando oferecer aquela mercadoria abaixo do valor, né? O que acontece no mercado? Né? Quem está tentando vender muito acima do valor, né, vai se defrontar com a concorrência que está vendendo abaixo e esse cara vai ter que abaixar o preço. E aquele que está vendendo por um preço muito baixo para se livrar da mercadoria, está vendo que tem uma galera vendendo muito mais caro e está vendendo, às vezes. E aí o cara fala assim, não, dá para dar uma subidinha aqui. Então isso significa que existe uma tendência aos preços se aproximarem de um centro gravitacional que alguns chamariam de equilíbrio, o Adam Smith chama de preço natural. E preço natural, para o Adam Smith, é o preço que corresponde ao custo de produção. Para o Marx, ele não chama de preço natural, ele chama de valor. E é parecida a ideia. Por quê? Porque quando os preços se aproximam, né, desse ponto de equilíbrio, quando a oferta e demanda já não estão mais na prática interferindo sobre os preços, né, o que acontece? Acontece que as mercadorias estão sendo trocadas, como eu já falei anteriormente, todas de igual para igual. Ninguém está saindo ganhando, ninguém está saindo perdendo. Ninguém está levando vantagem, ninguém está despendendo mais dinheiro do que necessitava para comprar mercadoria. Isto é, o fato de que o preço desvia, o fato de que o preço oscila, na verdade é uma prova de que o valor existe. Por quê? Os próprios liberais dizem. Ora, os preços oscilam, mas o mercado se autorregula e ele caminha no sentido do equilíbrio. E depois, quando você não tem mais oferta e demanda para explicar os preços, o que é que explica os preços? O que é que explica que uma banana é mais barata que um telefone celular? Se você não está mais falando de oferta e demanda. Porque você podia estar falando da última banana que o Tarzan comeu, entendeu? Aí o valor dela num leilão de fãs do Tarzan pode valer mais do que um celular. Agora, quando oferta e demanda já não estão mais contaminando as trocas, certo? O que você vê acontecendo na pureza das relações de troca? Gente, eu não vou trocar uma banana por um celular. E mais ainda, quando você vê uma mercadoria que ela está sendo vendida acima do seu valor, você fala, bicho, isso está caro. E quando você vê que uma mercadoria está sendo vendida abaixo do seu valor, você fala, opa, isso está barato. E quando você vê que uma mercadoria está sendo vendida pelo seu valor, você vai lá, paga e não reclama e também não fica contente. Quer dizer, você sabe que você pagou o valor daquela coisa. É o chamado preço justo. Percebe? Tá? Então, o que o Marx diz, a regra, né,
Eu vou ler a frase exata dele aqui, né? A regra, o valor, só pode se impor como a lei média do desregramento que se aplica cegamente. O que é o desregramento? Oferta e demanda. Por que a oferta e demanda se aplica cegamente? Porque eu vou no mercado, eu não sei qual vai ser o resultado da oferta e demanda, mas eu sei qual é a regra. A regra é que o meu produto teve trabalho para ser vendido. E se eu chego no mercado e as pessoas não estão dando nada pelo meu trabalho, não estão valorizando o meu trabalho, eu paro de trabalhar, cara, porque aquilo lá já não está mais sendo, vamos dizer assim, o valor daquilo social já não contempla mais a minha necessidade de sobreviver, né? O preço, então, é uma forma de representação socialmente necessária, mas que por natureza revela imperfeitamente o seu fundamento. O preço, ele é uma forma imperfeita de representar monetariamente o valor de uma coisa. Por que ele é imperfeito? Porque tanto o valor do ouro quanto o valor das outras mercadorias estão sempre se alterando, e na hora que chega no mercado tem ainda uma outra complicação, que é o fato de que no mercado, né, os valores das coisas, ele só se revela num mecanismo anárquico de trocas, que só quando esse mecanismo anárquico de trocas ele passa a entrar num estado de equilíbrio, onde as pessoas param de ganhar demais ou perder demais, é só nesse ponto que, de fato, a mercadoria mostra do que ela é feita. E ela é feita de tempo, do tempo de cada um de nós, da nossa habilidade, do nosso esforço, né, do nosso investimento, tá? Seguimos adiante. Para terminar essa primeira parte do dinheiro como medida de valor, é importante fazer uma observação. A forma preço, ela também pode abrigar uma contradição qualitativa. Por quê? Antes eu falei de uma contradição quantitativa. Qual que é a contradição quantitativa entre valor e preço? É que não necessariamente o preço equivale ao valor. O preço pode estar acima, pode estar abaixo do valor, e o preço, na verdade, o caminho do preço é rumar em direção ao valor, tá certo? Essa é a contradição quantitativa. Mas a forma dinheiro, ela também tem uma contradição qualitativa, que é qual? É quando o dinheiro deixa de ser expressão de valor, né? Porque ele começa a comprar mercadorias que não têm valor. O dinheiro pode comprar mercadorias que não têm valor? Pode. As coisas que não têm valor podem ter um preço? Podem. E isso não é uma coisa que invalida, mas é que na verdade confirma a teoria, porque a gente está falando sobre dialética. Não se esqueçam, certo? A gente está falando das contradições. E essa contradição é uma contradição muito interessante do capitalismo. Como que a gente coloca preço em dinheiro sobre coisas que não são produto do trabalho, né? Algumas delas, por exemplo, eu estou representando aqui a honra, né? Eu nem lembro qual era o nome desse deputado aqui, também nem vem ao caso agora, mas é porque na época ele estava sendo acusado de um escândalo de corrupção. Então, basicamente, o escândalo de corrupção é ele vendeu a honra dele, certo? Vendeu a honra dele. Em troco do quê? Em troco de dinheiro. Ele pôs um preço na sua honra, certo? Isso tem a ver com o quanto ele pode ganhar caso ele consiga esse dinheiro, certo? Né? E o quanto tempo ele teria que viver da vida dele para ele conseguir ganhar esse dinheiro sem que ele tivesse que vender a honra dele, percebe? Tem um caso mais interessante para a gente entender, vou até fechar esse slide aqui de novo porque eu não quero que vocês fiquem olhando para a cara desse cara. Tem um outro caso que é mais interessante para entender por que uma mercadoria que não tem valor pode ter preço. E essa mercadoria, no caso, é a terra ou a água, tanto faz. Veja que terra, água, natureza, tudo isso já existia antes da humanidade existir, tudo bem? Né? Então não foi o trabalho humano que criou nada disso, muito pelo contrário, tá certo? Né?
essas coisas elas foram entregues ao processo produtivo completamente de graça. Só que assim, a água, a terra, eles são apropriados nos termos da propriedade privada por proprietários privados. Tem o dono da terra, tem o dono da água, certo? Ele não construiu a água, ele não produziu a terra, certo? Mas ele é dono daquilo lá por N motivos, não vou discutir o porquê agora, certo? Ficou dono. E uma vez que ele ficou dono daquilo, como é que ele age com aquele bem na mão dele? O que você pode fazer com a tua propriedade da terra? Bom, tu aluga a propriedade da terra. A primeira coisa, você pode trabalhar na tua terra, mas a gente está falando de vagabundo, tá? Então esse cara, ele não vai trabalhar na terra, ele vai alugar a terra dele, ele vai fazer os outros trabalharem para pagarem para ele uma renda. Essa renda, em dinheiro, ela pode chegar na mão dele numa determinada quantidade anual, certo? Agora, se esse cara imaginar o seguinte, digamos que eu tire 1.000 por ano, tá? De aluguel da minha terra, da qual eu sou proprietário e eu não contribuí com nada para que ela existisse, mas eu tiro 1.000. Só que se eu vender essa terra ao invés de alugar, eu pego esses 1.000 e invisto num negocinho meu, e aí por ano, nesse negocinho meu, eu tenho a perspectiva de ganhar 1.100, 1.200, certo? O que esse cara vai fazer? Ele vai vender a terra dele por 1.100, por 1.200, que é a expectativa dele de ganho anual, percebe? O que ele ganha anualmente com a terra, ele vai ganhar anualmente agora com um investimento de dinheiro. Então a terra tem preço porque ela funciona como um equivalente de capital, que eu ainda não expliquei o que é. Mas é isso. A terra, embora ela não seja produto do trabalho, o trabalho precisa, alguns trabalhos precisam da terra para serem produtivos, né? E aí o cara compara o quanto ele ganha explorando quem trabalha na terra dele e o quanto ele poderia ganhar se ele vende essa terra, pega esse dinheiro, investe numa atividade que pode dar para ele uma renda maior do que ele te recebia antes como aluguel. É isso que determina o preço da terra, percebe? O preço da terra em dinheiro. É um mecanismo mais complicado, que eu expliquei superficialmente aqui, só para poder dizer para vocês que existe essa contradição qualitativa entre o dinheiro como medida de valor e as coisas que têm preço, mas não têm valor. Tá claro? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa nessa primeira parte da nossa aula, para vocês darem uma respirada, senão vai ficar muito longo, tá? Depois eu volto na segunda parte a partir desse novo tópico que é o dinheiro como meio de circulação, tudo bem? Aí a gente vai falar sobre dinheiro como meio de circulação e depois sobre o dinheiro como dinheiro mesmo. Fechou? Interrompa a gravação e a gente volta daqui no próximo vídeo.